Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5, verso do número 17. João 5, 17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Oremos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nos ilumine na noite de hoje, que por misericórdia, a respeito das nossas debilidades e limites, o Senhor possa abrir as Escrituras para nós, porque foi o Senhor mesmo que inspirou cada trecho dela, que possamos encontrar o Senhor nas entrelinhas, experimentar o Senhor na vida, na existência, e que hoje, Senhor, nos deparemos contigo e sejamos transformados por ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu li dois trechos das Sagradas Escrituras. O primeiro salmo, que eu gosto muito, talvez dos salmos que falam sobre a família, é um dos mais conhecidos, né? Normalmente, quando se fala sobre família, esses dois salmos são bem abordados, o 127 e o 128, né? Também um salmo que está dentro do grupo dos salmos de romagem, né? Também uma oração, é um cântico esse salmo, e esse salmo ele lembra o povo de Israel dentro da cultura deles, da maneira com que eles vivenciaram e experimentaram a família, como a presença do sagrado deveria ser centralizada naquela cultura. E é muito importante aqui a gente perceber nesse salmo, porque ele reflete para a gente a mesma sabedoria que Salomão vai escrever em seus livros, nos seus escritos, né? Porque Salomão fala que a sabedoria é o temor do Senhor. O homem sábio, o homem inteligente, é aquele homem que de alguma forma percebe a existência de Deus e se rende a essa existência, a essa percepção de algo maior do que ele mesmo. Aqui a gente vê o salmista orando e dizendo aqui: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, abençoado é esse homem que de alguma forma percebe Deus e caminha com Deus e anda com Deus. E a primeira coisa que o salmista diz é que o trabalho desse homem será abençoado. O trabalho desse homem será abençoado. Nós temos uma cultura que eu tenho uma preocupação muito grande. Uma cultura onde nós esperamos a aposentadoria como se a aposentadoria fosse o descanso eterno, o parar de trabalhar, o parar de produzir. Isso me preocupa muito, muito. Sabe por quê? Porque eu vou usar vou me apossar
de uma frase da Mary de Paula, uma irmã que é membro aqui da igreja, e uma irmã que é, assim, todos nós sabemos da luta que Mary tem com a saúde, né? Além do Parkinson, ela tem várias outras enfermidades, mas a frase dela é a seguinte: água parada dá bicho e lodo. E ela, com Parkinson, com várias outras enfermidades, ela não para de trabalhar um dia sequer. Com toda a debilidade, dá aula de corte e costura na casa dela, faz artesanato, vende artesanato para todo lugar, costura, faz um monte de coisa. E eu me deparo com o trabalho abençoado das mãos de Mary. A Mary poderia ser muito bem uma pessoa que tem tudo para cruzar os braços e pedir aos filhos e à comunidade de fé e a todo mundo para que todo mundo cuide dela e ela não faça nada. E seria justo, mas ela não consegue fazer isso por dignidade, porque ela entende que ela tem vida e a vida movimenta em torno dela e ela não para. Às vezes ela vai fazer controle lá no hospital Sara Kubitschek, e lá no Sara, Eliane está ali, trabalha no Sara, a gente chega lá, quando ela faz controle, ela passa lá às vezes 1 semana, 2 semanas mudando medicamentos. Em torno dela tem um monte de apetrecho de artesanato. Ela vai, faz um monte de coisa no tempo que ela está internada lá no Sara, volta com um monte de pedido, dá aula para um monte de gente lá dentro do hospital. Estou me apostando do exemplo de Mary para dizer o seguinte: que bem-aventurado e feliz é o homem que teme ao Senhor, e no trabalho das suas mãos ele vai comer e vai ser abençoado. Eu não posso ler esse texto de forma literal, sem trazê-lo devidamente à nossa cultura, sem contextualizá-lo com responsabilidade. É claro que quando eu leio esse salmo, ele está dentro de uma cultura onde o homem tem um papel específico, a mulher tem outro papel, os filhos têm outro papel. E o interessante, ele cita a mulher aqui, por exemplo, olha, muito interessante, ele cita a mulher no interior da casa, mas como uma videira que dá fruto. E o fruto da vide é a uva, e a uva produz vinho, e vinho é símbolo de alegria. Então eu quero dizer aqui que de alguma forma o salmista olha a mulher como portadora de alegria. Isso me alegra muito. Isso me alegra muito. Porque a mulher tem às vezes percepções que nós homens temos dificuldade de tê-la. Não quero generalizar, mas é óbvio que nós temos algumas diferenças de gênero e que elas são lindas para caminharmos juntos. E aqui eu vejo uma delas, a mulher com essa percepção de alegria um pouco mais aguçada. E vejo os filhos aqui desse homem que teme a Deus com um papel curador. É maravilhoso isso, porque o salmista coloca os filhos como aqueles que são rebentos de oliveira à volta da sua mesa. Olha que interessante. Eu não sei se vocês conhecem a cultura da oliveira, mas eu preciso citar isso aqui antes de falar um pouco mais sobre o trabalho. Quem cultiva a oliveira não pensa em si mesmo, pensa no outro. É claro que hoje com os transgênicos a coisa mudou muito, né? Mas nessa época não tinha transgênico, né, gente? Vamos combinar. Nessa época a coisa era só orgânica. E nessa época a oliveira, para dar fruto, demorava décadas. Tradicionalmente 5 décadas o primeiro fruto. Tradicionalmente 50 anos o primeiro fruto. Então a pessoa nessa época que plantava uma oliveira, o fruto da oliveira vinha depois de 50 anos, quando a árvore estava madura para frutificar. Existe um contexto interessantíssimo na oliveira, porque a oliveira
ela produz óleo que era utilizado nessa época para cura. O azeite era utilizado sobre as enfermidades, né? O azeite era utilizado também sobre a unção dos sacerdotes e dos reis. Tem uma outra característica da oliveira também que me chama a atenção quando eu leio esse texto, que eu preciso conhecer um pouquinho a cultura da oliveira. As raízes de uma oliveira, elas são raízes não muito profundas, mas elas são raízes que caminham na direção das plantas ao redor e que sugam as pragas das plantas ao redor, levando cura às plantas ao redor da oliveira. Então a própria árvore da oliveira promove cura pelo seu óleo natural das suas raízes às árvores ao seu redor. E aqui o salmista vê os filhos com esse papel, como frutos de oliveira. Eu acho lindo, porque é muito trabalho, é muito trabalhoso nós, de alguma forma, cuidarmos dos outros. Eu disse isso de manhã, e é verdade, né? Estou vendo o Di com a Ruby aí, com o Gabrielzinho. É trabalhoso demais para vocês cuidarem do Gabrielzinho. O casal para cuidar da Esther aí é a mesma coisa, né? Ela está com quantos anos a Esther? 10 aninhos, não é verdade? Eu também tenho 2 crianças, né? E continuam, assim, dando trabalho, né? Uma criança de 21, outra criança de 19. Né? Também o trabalho é árduo do mesmo jeito, né? A Bárbara lá também, né? Sim, do mesmo jeito. Então, assim, é trabalho, né? É muito trabalho, né, Jorjão? É muito trabalho, não é assim? É muito trabalho, né, Vivi? A coisa, não, Davi? A coisa caminha e a coisa não é tão simples assim, né? Mas eu preciso hoje pensar com vocês o seguinte: no mês da família, para nós caminharmos como família, a gente tem que caminhar trabalhando. Só que o trabalho não é aquele cansaço e aquele enfado que a nossa cultura muitas vezes vê o trabalho como cansaço e enfado. É um trabalho num prisma diferente. O trabalho como resultado de quem somos. Porque o segundo texto que lemos é o texto onde Jesus é questionado por curar no sábado. E aí, a resposta de Jesus é muito simples. A resposta de Jesus diz assim aqui: deixa eu dizer uma coisa para vocês, os religiosos, né, que estavam guardando o sábado, à toa no sábado, enquanto muitas necessidades estavam ao redor deles. Jesus disse assim: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então esse trabalho não é um trabalho cansativo, não é um trabalho enfadonho, é simplesmente o resultado de quem somos. E aqui eu quero parar um pouquinho e dizer o seguinte: nós celebramos o dia do trabalho, o dia do trabalhador aí na semana passada, na sexta-feira, né? E precisamos dar ao trabalho o seu devido lugar na vida. Eu não posso de jeito nenhum de deixar o trabalho com aquela ideia distorcida de que o trabalho é aquela maldição depois da desobediência dos nossos primeiros pais. Não! O trabalho não pode ficar ali naquele lugar, porque antes da queda o homem já trabalhava, né? O homem, na criação, Deus já tinha dado a Adão funções, e Adão exercia muito bem as suas funções. Adão cuidava do jardim, cultivava o jardim, Adão deu nome aos animais, e Deus deu uma ordem. A nossa primeira ordenança é a ordenança de cuidar e dominar sobre tudo aquilo que foi criado. E eu preciso, de alguma forma, obedecer a isso e cuidar devidamente de toda a criação, de tudo aquilo que está ao nosso redor. E isso dá trabalho. E é por isso que eu tenho que ter uma consciência de cuidado com tudo ao meu redor, porque foi Deus que criou. No segundo momento, eu tenho que olhar a história, e a história caminha com o trabalho sendo sempre colocado como algo cansativo, enfadonho, e de maneira muito especial como algo também injusto, porque
muitas vezes as pessoas trabalhavam e não recebiam devidamente, não eram tratadas com justiça. Esse dia 1º de maio é marcado por reivindicações de justiça na história durante muitos anos, inclusive a lembrança dele, o estabelecimento dele é exatamente a morte de 5 operários em uma greve, que foram condenados à morte porque foram condenados por causa de alguns policiais que morreram nessa greve, né? E isso na França, em 1886. E aí a gente repete essa injustiça hoje, de trabalhadores que são condenados à morte ao nosso redor, não por causa de policiais que são mortos, mas trabalhadores que são condenados à morte porque não são valorizados devidamente ao nosso redor. A mulher hoje, por exemplo, ainda precisa de conquistas imensas da nossa sociedade. Infelizmente, nós temos uma sociedade latino-americana machista que não colocou a mulher no seu devido lugar, e nós vamos lutar para que isso aconteça, porque o reino de Deus é um reino de justiça e de paz, e a mulher vai sim estabelecer e ser estabelecida no lugar de justiça na sociedade. Eu creio nisso e vou lutar para isso, por isso, continuamente. A gente precisa buscar e ler na nossa história que essas celebrações, né, que a gente tem, elas marcam algo que é essencial do ser humano, que é a dignidade. Por quê? Porque o trabalho dá para a gente o senso de existir, o senso de ser, o senso de frutificar. E eu não posso negligenciar isso, eu não posso abandonar isso. Eu tenho algumas preocupações, e eu preciso partilhar essas preocupações com vocês. Eu preciso que hoje nós reflitamos juntos aqui que nós não podemos negligenciar quem somos, a nossa identidade. De manhã eu falei sobre José, pai de Jesus. Eu falei sobre José, pai de Jesus, porque José foi um personagem bíblico que foi negligenciado durante séculos pela igreja. Porque a postura de José, a simplicidade de José, confrontava a suntuosidade que a nossa igreja viveu no passado. E José era um homem pacato, um homem que Deus escolheu a dedo para cuidar do seu filho Jesus Cristo, ensinar a Jesus as Escrituras, ser um pai, se personificar naquela figura daquele pai e ensinar a Jesus, inclusive, a sua profissão como carpinteiro. E hoje eu fico pensando, como disse de manhã, em Jesus ali no seu trabalho árduo, com aquelas mãos grossas, né? Mudando as pessoas e de alguma forma trabalhando ali com a madeira. E hoje eu almejo tanto que essas mãos grossas possam de alguma maneira atravessar esses séculos e chegar a nós hoje e transformar a cada um de nós, fazendo de nós pessoas talhadas pelas mãos de Jesus, forjadas, formadas, moldadas pelas mãos de Jesus. Que Ele seja um carpinteiro que construa em nós a imagem dele, mas uma imagem onde a gente olha para o exemplo dele como alguém que trabalha, e trabalhe também. Uma imagem onde nós olhamos para o exemplo do nosso Pai, que é um Deus que trabalha, e trabalhemos também, onde nós não cruzemos os nossos braços, nem na esfera da fé, na nossa comunidade de fé, que tem muito trabalho, tem muita necessidade, onde cada um de nós pode se envolver, na nossa casa, onde tem um monte de coisa que a gente pode fazer e não deixar para o outro fazer. Nós homens principalmente temos uma ideia distorcida, absurda, aonde que quem limpa é a mulher, e isso é injusto, isso não figura o reino de Deus, e eu preciso de bater forte contra isso, porque quem deve limpar é quem suja, não é quem é do gênero feminino. Eu preciso refletir sobre isso, e a gente precisa pensar nesse reino de justiça,
aonde se eu uso um copo, eu preciso limpar esse copo. Se eu acendo uma luz, eu preciso de apagar. Se eu uso um prato, eu preciso de lavar aquele prato. É justiça isso. Não é verdade? Por que é a mulher que tem que lavar e passar? Por que é a mulher que tem que limpar a casa? Eu acho absurdo a nossa cultura reconhecer a mulher aposentar mais cedo, porque tem dupla jornada de trabalho, trabalha fora, depois chega em casa e se responsabiliza pelos trabalhos domésticos, enquanto a grande maioria dos homens chegam em casa e botam um pezinho no sofá e vai descansar enquanto a mulher vai fazer janta. Desculpa, isso é injusto. Isso não é dignidade. Dignidade é os dois trabalharem juntos, que combinem então, um que faça a janta, o outro que arrume a cozinha e depois invertam. Não é isso? Por que a gente não pode então construir uma cultura de justiça? Isso é figura de cristianismo, é uma cultura de justiça. E eu não posso ver diferente. Para eu celebrar o dia do trabalho, eu preciso celebrar esse dia de trabalho com dignidade, olhando para a minha casa, olhando para a minha família. E fazendo da minha família um local de construção de justiça e dignidade. Porque aí também, todos aqueles que são gerados dentro desse ambiente, levarão esse senso de justiça para todas as outras esferas, onde nós temos muito trabalho por fazer. Aqui, eu quero encerrar com algumas frases que peguei sobre trabalho. Uma do Spellman, que diz assim: ore, o Spellman é um cardeal da igreja romana. Ele diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa é a frase do Spellman. Tem uma outra frase também de um religioso, que diz assim: viver sem trabalhar é a primeira maldição da vida. Olha isso. Viver sem trabalhar é a primeira maldição da vida. Eu gostei de uma frase do Voltaire. Voltaire diz assim: o trabalho afasta de nós 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. Olha isso. O tédio, o vício e a necessidade. O Turner também diz assim: a vida nem é um dia de festa, nem um dia de luta, é somente um dia de trabalho. É somente um dia de trabalho. E tem algumas outras frases, que eu vou ler só mais uma para a gente encerrar, que diz assim: o maior talento dos homens vitoriosos foi confiar apaixonadamente na eficácia do trabalho. E o trabalho, que eu não posso ver como algo ruim, como muitos de nós vemos. O trabalho é o reflexo do sagrado em nós. O trabalho é o reflexo da vida, é o reflexo do movimento, é o reflexo da razão, é o reflexo da paixão, é o reflexo da força, da capacidade de viver. Hoje, para celebrar o dia do trabalho, é claro que a gente gosta de descansar, mas eu não posso abrir mão de trabalhar. Eu não posso abrir mão de trabalhar construindo uma família que teme a Deus e que do trabalho das nossas mãos essa família vai sobreviver. Eu não posso abrir mão de buscar um trabalho de justiça para essa casa e que nessa casa seja construído um senso de justiça para ser aplicado na sociedade lá fora. E eu não posso deixar de esquecer que eu trabalho seguindo o exemplo do meu pai e do meu irmão mais velho, meu simples Salvador, meu pai que trabalha até hoje e Jesus que trabalha também. Então hoje, mês da família, eu quero te convidar para trabalhar tanto em prol da família quanto em prol da sociedade, tanto pensando no indivíduo quanto no coletivo, e assim que a gente construa uma sociedade melhor para o bem de todos, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé comigo. Pai, muitas vezes paramos e não fazemos aquilo que entendemos que deveria ser feito.
Muitas vezes somos prejudicados por causa disso. Hoje queremos mudar essa história. Queremos celebrar o Deus que trabalha nesse tempo. O Deus que trabalha por nós, o Deus que trabalha em nós, o Deus que trabalha conosco, para que gere em nós o trabalho também para o Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. Dá então, Senhor, que vejamos a importância do trabalho, a seriedade dele. Nos dê ânimo, Senhor, nos ajude, nos dê a motivação certa. Arranque de nós o orgulho, a altivez, qualquer coisa que nos impeça de botar a mão na obra e prosseguirmos. Queremos botar a mão no arado, Senhor, e não olharmos para trás. Ajude-nos então, Senhor, na caminhada contigo. Uma caminhada de trabalho, mas um trabalho prazeroso sim, porque é um trabalho digno do resultado de quem somos, como filhos do Senhor. Um trabalho que é o reflexo do Senhor mesmo em nós, Deus que trabalha, sendo refletido nos filhos que trabalham também. Ajude-nos a trabalharmos também em prol das nossas casas e das nossas famílias, para que no trabalho das nossas mãos as nossas casas sobrevivam, para que as nossas esposas sejam sim portadoras de alegria e os nossos filhos portadores de cura para muitos, inclusive para nós mesmos. Ajude-nos então, Senhor, nessa caminhada da vida, aonde o Senhor seja conhecido em nós, por nós e através de nós todos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.